Começou a funcionar em maio passado a primeira PAC juvenil do mundo. Por meio da comarca de Frutal, no Triângulo Mineiro, a iniciativa do Judiciário Mineiro busca a recuperação de jovens e adolescentes em conflito com a lei através da consagrada metodologia da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Depois de bem-sucedida com adultos, homens e mulheres, qual é o tamanho do novo desafio? Como fica diante do Estatuto da Criança e do Adolescente? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é coordenadora, superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o juiz Gustavo Moreira, que é diretor do Foro e titular da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca de Frutal. Doutora Valéria, doutor Gustavo, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Prazer estar aqui, Orion, mais uma vez, com o colega Gustavo Moreira. Obrigado. Orion, obrigado aí pela oportunidade, uma satisfação enorme estar com a desembargadora Valéria, que também é minha chefe aí na Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça. Muito bem. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Valéria, gostaria de começar o nosso bate-papo aqui. Por sua experiência aí de mais de 15 anos na área da infância e da juventude, qual que é o desafio de adaptar essa metodologia apaquiana aí para esse Estatuto da Criança e Adolescente para lidar com a recuperação de jovens e adolescentes? Olha, acho que o grande desafio ele surge no momento em que o sistema socioeducativo, acho que quase do Brasil inteiro, que eu posso afirmar, mas especificamente aqui em Minas Gerais, está caminhando para um sistema penitenciário juvenil. E nós que atuamos nesta área, nós não podemos nos conformar e aceitar que o sistema socioeducativo vá para uma falência igual está o sistema penitenciário. Então, pautado nisso, nesse problema, que surge um desafio de como iremos mudar essa situação. Qual é o papel do Poder Judiciário no sistema socioeducativo? Porque hoje não se pode ter uma ideia, Orion, que o Poder Judiciário é um mero aplicador da lei, que ele julga só processos. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos um poder que nós garantimos os direitos do cidadão, nós somos garantidores da lei. E para eu garantir que uma sociedade viva segura, eu preciso tratar aquelas pessoas que infringiram a lei para que elas não voltem mais a infringir a lei. Então, o papel do judiciário é muito importante, nós não podemos deixar isso a cargo só do executivo, porque ele não dá conta. Então, surge essa proposta da PAC juvenil. Depois nosso colega Gustavo vai falar o real significado dessas siglas, que eu acho que muitos desconhecem e tem um conhecimento até errôneo dessa palavra. Ela é uma palavra, um símbolo muito bonito. E surge a proposta de uma metodologia de reinserção desse adolescente através da educação, porque um país, quanto mais educado é o nível da sua população, menor é o índice de criminalidade. Então, além disso, da educação, da formação, a gente vai trabalhar com oportunidades, porque até então esse indivíduo não teve oportunidades, ele vai passar a ter, ele vai ter direito de escolha. Então, se ele está no sistema penitenciário é porque ele teve escolha. Ok. Doutor Gustavo, quais são as características aí do modelo da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que poderão dar certo para jovens e adolescentes? O que ele oferece de diferente dos centros de internação para cumprir medidas socioeducativas? Orion, hoje o que a gente tem observado do sistema socioeducativo, que é executado pela administração direta, né, do Estado, como bem disse a desembargadora Valéria, um sistema voltado para o punitivismo, é um sistema voltado para o aprisionamento desses adolescentes e o tratamento deles única e exclusivamente por meio do encarceramento. A PAC,
que, como a desembargadora Valéria até nos disse, ela nasce não da metodologia de associação e proteção e assistência aos condenados, mas de amando o próximo, amarás a Cristo. Por quê? Porque ela desenvolve uma proposta que insere, primeiro, um tratamento digno, um tratamento humanizado, um restabelecimento da pessoa, voltando os olhos para aquela pessoa, e não única e exclusivamente para o sistema prisional. Isso quer dizer que, dentro de uma unidade APAC, esse adolescente, hoje, ele é tratado com respeito, ele é tratado com uma política de um programa socioeducativo, ou seja, o programa ele deve ser primordialmente educativo. Então, ele deve ter atividades escolares, atividades culturais, capacitações profissionais, inserção no mercado de trabalho. Além disso, ele precisa ter uma vinculação e, às vezes, até uma reestruturação familiar, de modo que ele possa ser reinserido na sociedade em novas condições. E, assim como até bem disse a desembargadora Valéria, ele ter uma opção, ele ter uma escolha de poder optar por um caminho do bem, e assim deixar de ser um peso para o Estado e passar a ser uma força motriz, uma força de trabalho e de desenvolvimento social. Ok, doutora Valéria, a APAC não é um presídio tradicional, né? Mas tem uma internação. Como é que eles ficarão lá? Em que tipo de regime? É semelhante ao sistema tradicional, fechado, semiaberto e aberto? Olha, a metodologia, né? Vamos fazer então essa comparação para os ouvintes entenderem, né? Nós temos duas medidas socioeducativas, privativas de liberdade, que é a internação e a semi-liberdade. Então, a APAC seria para atender esses jovens privados de liberdade, que cometeram crimes graves ou são reincidentes na prática de atos infracionais, que seria, em parte, vamos comparar aí com o regime fechado e o semiaberto, né? Que são aqueles regimes que privam de liberdade. Até vou te dizer, o socioeducativo ele é mais rigoroso porque o preso que está no semiaberto, ele está em casa, ele está na rua. E o adolescente que está no socioeducativo, na medida do semiaberto, ele está numa unidade do Estado. Então, você vê que o adolescente tem uma privação de liberdade muito maior do que o adulto. Então, o que nós fizemos, Orion? De acordo com as diretrizes, com a Lei Nacional do Sistema Socioeducativo, que é a Lei do SINASE, com toda já uma metodologia que vem do Ministério de Direitos Humanos, nós adequamos isso às regras também da APAC, como o Gustavo falou que a APAC, as iniciais significa amando ao próximo, amarás a Cristo. Então, é isso que é importante, porque já vieram aí militâncias querendo dizer que a PAC juvenil seria estigmatizar o adolescente. Eu falei, depende de como se você realmente sabe o que significa a PAC. Então, é importante esse programa aqui, porque a gente vai esclarecer o que significa a PAC. A PAC é um conceito positivo que hoje nós podemos afirmar pelo APAC de adultos, na recuperação e na transformação. Eu acho que eu não gosto de usar essa palavra recuperação. Eu falo na transformação do indivíduo. Até o Gustavo fala assim, né? Mata-se um criminoso e nasce um homem. Né? Eu gosto muito dessa frase, porque é isso que é o nosso objetivo. Lógico que a metodologia é adequada ao público juvenil, né? Não vai ser igualzinho como é uma PAC de adulto, porque nós estamos lidando com adolescentes. Ok. Doutor Gustavo, agora eles vão dormir na PAC, eles podem sair para trabalhar. Como será a rotina deles lá dentro? Vão poder estudar? Tem escola lá dentro? Sim. Orion, nós temos 3 núcleos para adolescentes dentro da PAC de Frutal, e essa é a proposta a ser desenvolvida, aprimorada, inclusive continuada. Nós temos um núcleo voltado ao regime de internação, cumprimento de medida de internação, em que ele permanece
por quase que a totalidade do tempo dentro da unidade, né? Mas lá dentro ele é obrigado a estudar, ele é obrigado a se capacitar profissionalmente, ele é obrigado a se inserir num contexto de profissionalização, é estabelecido vínculos entre a família, é desenvolvida a espiritualidade dele, e além de outras e diversas atividades que levem ele ao aprimoramento, né? Não pode ficar dentro da PAC se ele não realizar atividades educacionais. Se ele não tem um ensino básico, ele tem que cursar um ensino básico. Se ele não tem ensino médio, ele vai cursar um ensino médio. E também sendo disponibilizado a ele, inclusive, o ensino superior, por meio de parcerias que a PAC já tem. Então, dentro da PAC tem escola, tem oficinas de capacitação profissional, tem exercício de atividades profissionalizantes e também vinculação com instituições externas que inserem esses jovens no mercado de trabalho. Valéria, por que a comarca de Frutal foi escolhida? Haverá um monitoramento, um acompanhamento, uma avaliação para que esse projeto pioneiro possa ser expandido para todo o estado? Orion, uma pergunta importante, que aproveito a oportunidade de dar esse recado aos meus colegas juízes do interior, né, principalmente, por que Frutal foi escolhida? Porque lá nós temos um juiz, o Gustavo, que é uma pessoa proativa, que sabe o papel dele como magistrado na sociedade, que não adianta você proferir uma sentença condenatória sem ela ter realmente eficácia e efetividade, porque senão esse preso ele retorna mais um processo para você. Então, isso depende do colega, porque as APACs elas são instaladas nas comarcas onde os colegas querem que seja. Ela não é imposta. Então, nós temos hoje 40 APACs de adulto. Essas 40 foram instaladas em locais que o magistrado da execução quis. Então, é importante o juiz rever seu papel de magistrado na área da execução penal. Qual que é meu papel realmente? É só julgar, ser uma mera máquina de aplicar sentença, fazer Ctrl-C, Ctrl-V de sentença, ou dentro da sua comunidade, porque você mora naquela comarca, você também faz parte dali, você ser um juiz proativo e querer, sim, realmente modificar através da prevenção, implementar esse sistema, que já é exitoso, isso é inquestionável, tá? Hoje o índice de incidência dele é baixíssimo. E outra coisa muito importante, que eu vou deixar para o Gustavo falar, o custo financeiro hoje da construção de uma PAC, custo financeiro da manutenção de um preso pelo sistema convencional, pelo Estado, né, pelo Executivo e pelo modelo apaquiano. Então, eu acho que nós temos que repensar qual é a nossa posição de magistrado e que quem paga nosso salário é a população, não é o presidente do tribunal, e que nós estamos aqui para serem excelentes prestadores de serviço. Muito bem. Então, doutor Gustavo, qual é o custo médio aí de um recuperando na APAC em relação ao sistema tradicional e qual foi o investimento feito pelo tribunal para a construção da APAC juvenil? Orion, o custo realizado para a construção da APAC juvenil de Frutal foi de R$780 mil, à época, para a construção de uma unidade com capacidade para 60 adolescentes. Hoje, logicamente, esse custo ele deve ter uma atualização por conta do processo inflacionário que nós vivenciamos aí no último ano. Sim. Hoje, nós temos uma referência de que o custo de uma construção de uma PAC juvenil para 80 vagas, ele deve estar estimado em torno de R$1,5 milhão de reais. E ele é muito inferior ao custo estimado da construção, com relação à construção de uma unidade socioeducativa pelo Estado, que chega a custar R$30 milhões, ou seja, 20 vezes mais do que nós temos, mais ou menos, em perspectiva, o custo da construção de uma PAC juvenil. Além disso, tem o custo da manutenção do interno também, em relação ao sistema tradicional, é mais barato também? Exatamente, Orion, pasme-se. Um adolescente hoje, em conflito com a lei,
internado no estado de Minas Gerais, ele custa para o Estado, e quando eu digo para o Estado, é para os nossos bolsos, que somos contribuintes, R$18 mil por mês. Ou seja, hoje nós pagamos dos nossos impostos, e por meio da nossa contribuição, R$18 mil por mês para que um adolescente seja inserido no sistema de execução direta do Estado. Na PAC, o custo estimado, já valorado com uma margem de segurança, ele mal chega a R$3 mil, ou seja, ele é de 6 vezes menos. E o pior, Orion, não é só apenas o custo, não. O pior é que hoje nós vivenciamos um momento em que os adolescentes custam R$18 mil por mês para que o Estado, de certo modo, deixe esses adolescentes trancafiados o dia inteiro dentro de uma cela e o programa socioeducativo não seja desenvolvido. Como a desembargadora Valéria bem salientou no começo, nós temos um sistema penal juvenil que ele se volta à socioeducação. Ele deve ser socialmente inserido e educado para retornar à sociedade sob novas condições, e não única e exclusivamente aprisionado. Porque se assim o fizermos, nós estaremos devolvendo esses adolescentes à sociedade, ou nas mesmas condições, ou em situações até mais gravosas do que eles foram retirados da sociedade. E aí, com isso, qual é o resultado que nós temos? Porque eu digo que nós somos membros de poder, né? Nós estamos agravando o risco social, porque a partir do momento que nós devolvemos um adolescente em piores circunstâncias do que ele ingressou no sistema, nós estamos agravando o risco social, gerando maior periculosidade e permitindo que eles voltem e eles retornem praticando crimes, inclusive mais graves, a um custo de R$18 mil por mês. Então, isso, na verdade, é o que nos motiva, isso é o que, na verdade, nos inquieta e faz com que nós possamos estabelecer diretrizes ou possamos nos movimentar para estabelecer novas opções, para identificar novas oportunidades. E, dentre elas, foi encontrada essa da PAC, que é uma opção de baixo custo, que desenvolve um programa socioeducativo, trata esses adolescentes com respeito, com urbanidade, com dignidade e permite, da melhor forma, que eles sejam reinseridos na sociedade de forma a quebrar o ciclo vicioso daquele. Prende, encarcera, depois solta, ele volta a cometer novos fatos delitivos, ele volta para o sistema e ele não sai dessa rotina. Então, o que se busca é um sistema que se adeque à realidade brasileira, à realidade de Minas Gerais, que ele seja efetivo e não seja tão oneroso. Muito bem, doutora Valéria, a senhora, além de magistrada vocacionada, dedicada, é também especialista em gestão. E sabemos que isso aí gera custos. Construir, talvez, uma PAC ou um prédio como esse tem um custo X, mas a manutenção dele gera um custo até muito maior. Existem parcerias que possam ajudar ao judiciário a manter esse sistema e ser exitoso como nos outros casos? Sim, o Poder Executivo aqui de Minas tem trabalhado muito com a cogestão, que é um pouquinho diferente da parceria público-privada, né? Como a gente tem em Ribeirão das Neves para os adultos. A cogestão, uma parte é executada pela sociedade através de organizações, né? E a outra parte, o Estado permanece ali, principalmente na área, né, dos agentes socioeducativos. Então, isso é uma maneira, inclusive, também de diminuir os custos do Estado. Agora, o que eu entendo, Orion, que eu acho importante é a gente ter consciência de que nós, magistrados, não podemos dar uma de Pilatos e lavar as mãos e falar assim: o sistema penitenciário, o sistema socioeducativo é uma porcaria por causa do problema do executivo, porque é ele que executa, a gente apenas sentencia. Não é isso. Não é isso. Nós somos tão responsáveis quanto o executivo pelo que a gente produz.
Porque quem que é a autoridade coatora que colocou aquele indivíduo lá dentro daquela cela, daquele alojamento? Então, a nossa responsabilidade não se extingue com uma sentença. A nossa responsabilidade vai até o retorno desse indivíduo, desse adolescente à sociedade. E é isso que eu preciso que os magistrados entendam, que, sentado nos seus gabinetes, mandando os assessores produzir sentença, que ele está cumprindo o papel dele, que ele não está. E ele precisa entender o grau de responsabilidade que ele tem, tanto para a vítima, quanto para o réu e quanto para a sociedade. É necessário um protagonismo, né, doutora Valéria? Doutor Gustavo, a respeito disso aí, o senhor e a doutora Valéria falaram muito aqui de dar uma segunda chance para esses jovens e adolescentes, né? A psicologia do adolescente infrator é diferente do adulto infrator? Existe algum aspecto aí que se adapta à nova característica da PAC? Olha, Odilon, Orion, o que a gente tem percebido, na verdade, é um tratamento até mais facilitado com os adolescentes. Eles são, muitas vezes, mais receptivos que os adultos, muitas vezes mais sinceros, e é sempre necessário compreender e observar que os adolescentes eles estão passando por um período de formação. Eles estão sendo formados, né? Muitas vezes são aprisionados os adultos e eles já possuem uma formação, já possuem uma característica que muitas das vezes é mais difícil de ser modificada do que de um adolescente que ainda está passando por um período de formação. O que nós percebemos, estamos percebendo na PAC de Frutal, na metodologia, é que eles estão sendo bastante receptivos à proposta que está sendo apresentada e, sobretudo, estão recebendo oportunidades. Porque o pior do sistema é que ele passe pelo sistema e não tenha tido nenhuma oportunidade, seja de se profissionalizar, seja de se capacitar, seja para estudar, seja para reestruturar e restabelecer vínculos, ou, inclusive, de desenvolver até a sua espiritualidade. Então, a partir do momento que nós compreendemos que o adolescente é uma pessoa em formação e precisa ter oportunidades de acesso a esses sistemas e oferecemos isso a ele, a tendência é que a resposta seja positiva nesse sentido. Muito bem, nós estamos na reta final do nosso programa e como a gente faz sempre aqui, eu gostaria de convidá-los a fazer uma indicação de leitura para a nossa audiência. Por favor, doutora Valéria. Bom, Orion, eu hoje vou fazer uma indicação jurídica desse livro do meu colega e de outros autores, do Tiago Colag Cabral, né? As Regras de Mandela, que é uma legislação internacional voltada para o preso, que também se aplica ao adolescente, então não são normativas internacionais só para o adulto, mas que serve também e tem uma aplicabilidade muito importante, tendo em vista que o Estatuto ele é carecedor de normas na área infracional. Nós temos um Estatuto muito voltado para as medidas de proteção, muito pouco voltado para essa área infracional. Então, a gente tem que buscar soluções nessas regras internacionais, nessas orientações. Então, eu indico aos colegas esse precioso trabalho do Tiago, do Paulo, do Lourenço, que se chama Regras de Mandela. Boa indicação. Doutor Gustavo, por favor. Orion, eu vou fazer um contraponto e indicar um livro que não tem muito a ver com a parte jurídica, é a Revolução dos Bichos, do George Orwell, e é uma oportunidade de repensar a democracia que nós temos hoje, o que nós estamos passando, porque embora seja um livro aí, escrito no período da Segunda Guerra Mundial, ainda tem muito aí do que passamos nos dias atuais, para refletir e eventualmente nos orientar. Com certeza também é uma boa indicação. Muito bem, eu conversei aqui com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, que é
superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o juiz Gustavo Moreira, que é diretor do foro e titular da primeira vara criminal e de execuções penais da comarca de Frutal. E discutimos aqui, falamos sobre a primeira APAC juvenil do mundo instalada na comarca de Frutal e o desafio daqui para frente. Parabéns, doutor Gustavo, parabéns, doutor Valério, e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Orion, a oportunidade, um grande abraço. Foi um prazer, ficamos por aqui. Então, a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa, essa entrevista, nos canais da AMAGES, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.